Execução do serviço, né? Primeiramente, tem que aplicar loto. Você sabe o que significa loto? Não, professor. Pronto. Loto significa, é uma palavra em inglês, que é a junção de duas palavras. LO significa look. Look em inglês significa visual. Até na gíria, quando alguém fala, o look da pessoa, né? Olha o visual da pessoa. Então, look significa visual, ou seja, nesse caso aqui significa etiqueta. A pessoa precisa ter uma etiqueta com sua foto. E o TO significa tagout, que em inglês significa travamento. Então fica LO de visual, TO de travamento. Então qualquer tipo de energia que for, você vai trabalhar no equipamento de uma máquina, você tem que, além de sinalizar que você está trabalhando naquele equipamento ou máquina, você precisa bloquear todas as fontes de energia para que você não possa ser surpreendido por uma energia inesperada. É que nem em nossa casa, se nós formos trocar a resistência, sei lá, de um chuveiro elétrico, mexer no chuveiro elétrico, então a gente desliga a chave. Se fosse numa empresa, além de desligar a chave, nós teríamos que travar o disjuntor, a tampa do disjuntor com cadeado, para que ninguém pudesse ter acesso, e sinalizar com a etiqueta, com um crachazinho, dizendo que naquele momento eu estou fazendo um serviço no chuveiro elétrico. Então, basicamente, é assim que funciona na empresa. Então, quando você vai fazer trabalho aqui, se tiver fonte de energia por perto, eu preciso sinalizar e bloquear. Aí deve ser aplicado outros procedimentos, como permissão de trabalho, abertura de linhas de equipamentos, garantir que o equipamento tenha um produto flammable combustível removido daquele local, se for fazer o serviço, garantir que o equipamento seja descontaminado e purgado com a atmosfera inerte, todo o serviço que envolve corte, solda, esmerilhamento, tubulações, equipamento, com a possibilidade de haver inflamáveis. O primeiro furo, né, nesse tipo de trabalho, pode deverá ser efetuado a frio, para que não ocorra explosão, né? E durante a análise de PT, que é a permissão de trabalho, analisar se os emitentes credenciados devem estar realmente com as condições, estar seguindo todos os procedimentos para fazer o trabalho. Então, aí vem a execução do serviço. Então, antes de iniciar o serviço de corte, as tubulações de operação, o inventariado que permanece no interior da cabana de solda deverão ser cobertas com material anti-chamas e sinalizado. Como eu falei, existe tipo uma cabana que é feita, um local apropriado para fazer esse tipo de trabalho, que envolve chamas abertas ou faísca, né? Nesse caso, vazar algum tipo de centelha ou de chamas, essas lonas anti-chamas, ela protege, né, para que não aconteça nenhum incêndio. E lembrar que todo local que for fazer medição ou for fazer o trabalho com fonte de ignição tem que medir a explosividade da área. No Brasil já aconteceu muitos acidentes fatais, principalmente quando vai fazer solda, seja em tanques, pode ser tanques industriais, tanques de combustível em posto de gasolina, de repente tem um furo, está vazando combustível, e aí a pessoa vai fazer a solda, né, para fechar aquele furo, sem usar o aparelho de explosividade, não mede a explosividade do ar, e aí quando ele vai gerar aquela centelha, ocorre uma explosão. Isso já aconteceu muito, até em veículos também, em oficinas mecânicas. Então, por isso que na indústria, as empresas elas precisam ter um aparelho como esse. Se houver qualquer interrupção do serviço depois que está realizando, a pessoa precisa sair, ela precisa almoçar, ela precisa, enfim, sair para fazer um outro tipo de demanda. Quando ela volta, ela precisa fazer todos aqueles protocolos iniciais, tudo novamente. Por quê? Porque os índices da área podem ter mudado depois de 20, 30 minutos.
Então tem que fazer todos os testes, medir a explosividade da área, analisar a PT novamente, se a pessoa está preparada, bloqueio de loto, tudo isso. Então tem a montagem das cabanas, deverá ser avaliado o local de abertura da parte superior da cabana para permitir a circulação de ar, mas não comprometendo o bloqueio das fagulhas, né, que é o mais importante quando se monta as cabanas para fazer esse tipo de trabalho. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes. Quem é o dono da área, quem está lá com o responsável, o supervisor, ele tem algumas responsabilidades. Ele precisa ter o conhecimento e consultar desenhos de classificação da área. Ele precisa conhecer praticamente a área por completo, né? Já que é a área que ele é responsável. Monitorar a explosividade da área também. Ele realiza monitoramento, né, antes do serviço para a liberação. Garante que o local de atividade de trabalho é quente, os combustíveis sejam removidos ou cobertos, onde quer que estejam, e garantir que o local onde está sendo realizado o serviço a quente esteja isento de atmosfera explosiva através das manobras operacionais necessárias. Ele deve assegurar a não existência de serviços próximos que possam ser afetado pelo trabalho a quente a ser liberado, garantir a devida comunicação do serviço a quente à sala de controle, e orientar o executante sobre as instalações e procedimentos para soar alarme em caso de incêndio ou outra emergência que vier a acontecer. E quem executa a atividade, quais são as responsabilidades? É realizar inspeções dos equipamentos e ferramentas antes do uso, conforme procedimento específico, realizar a cobertura de canaletas com manta anti-chama e demais requisitos de preparação diária, realizar a instalação de antiparos ou mantas de proteção que bloqueiem completamente a projeção de qualquer material aquecido proveniente do serviço para fora da área isolada, quando aplicável. Requisitar equipamento, né, de monitoramento contínuo de explosividade para a realização do serviço, quando aplicável. E garantir que o equipamento de monitoramento contínuo de explosividade esteja localizado próximo à fonte, quando aplicável. Ele precisa também desligar a fonte de ignição e informar o dono da área imediatamente caso o detector portátil de explosividade alarme ou indique qualquer valor diferente de zero. Ele precisa comunicar isso. E, quando necessário, garantir que um membro da equipe seja disponibilizado como vigia de trabalho a quente. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Precisa ter um vigia acompanhando. E garantir que a área fique limpa e organizada após términos das atividades. Porque quando se trabalha com esse tipo de serviço, a área fica muito suja, né? Então é importante que, assim como a gente pegou a área, a gente precisa deixar da mesma maneira. Então tem que limpar o serviço. Que isso também pode vir a acontecer até incêndios também, pela bagunça depois de um serviço de trabalho quente. Eu vou dar até um exemplo aí. Trabalhei numa empresa que se ligava um ventilador industrial muito grande para poder secar uma fibra de coco, que era usada para fazer uns tapetes para colocar no meio ambiente, né? Feita de fibra de coco. Então, quando esse ventilador industrial era ligado, a voltagem dele era muito alta. Então, quando eu ligava, ele ficava superaquecido e esse ventilador era de metal. Então, depois de 4 horas trabalhando, 3 a 4 horas trabalhando, ele ficava muito aquecido, muito quente, essa parte de metal. E aí, certa vez, pessoas que trabalhavam em determinado ambiente da manutenção, eles fizeram a manutenção no maquinário próximo a esse ventilador, que tinha acabado de ter passado 4 horas em uso, e eles não limparam depois de concluir o serviço no maquinário ao lado. Então, um vestígio de papel foi flutuando, 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 e ele agarrou
na superfície desse ventilador que estava superaquecido. Então, assim que ele ficou preso nessa superfície metálica do ventilador, esse papelzinho começou a pegar fogo. E desse fogo que pegou no papel, esse papelzinho caiu em um monte de fibra de coco, já começou a pegar fogo nesse monte de fibra. E praticamente já era final do turno, todo mundo estava indo para casa. Sorte que alguém viu e outras pessoas sentiram um cheiro um pouco diferente e voltaram. Quando chegaram lá, estava tendo um princípio de incêndio. Então, rapidamente deu para pegar o extintor e controlar naquele princípio de incêndio. Então, por isso dá importância de toda vez que fizer a manutenção, fizer algum tipo de intervenção, precisa deixar a área limpa, né? E aí o vigia de trabalho quente, ou seja, para todo trabalho quente precisa de um vigia acompanhando. Então, por que é importante ter um vigia acompanhando? Porque qualquer emergência que acontecer, esse vigia vai estar pronto para poder fazer a atuação. Então, primeiramente, para ser um vigia de trabalho quente, que geralmente em outros documentos a gente vai ver o termo em inglês, que é chamado de firewash, que significa assistir, o verbo assistir, wash, e fire significa fogo, né? Ou seja, assistir o fogo, vigia de trabalho quente, tradução. Ele tem que conhecer o trabalho a ser realizado, as tarefas, né, de trabalho quente. Ele precisa conhecer procedimentos adequados para interromper o funcionamento dos equipamentos, caso seja necessário. Deve estar familiarizado com as instalações e procedimentos para sua alarme em caso de emergência. E deve ter equipamento de extinção de incêndio prontamente disponível com ele, justamente se precisar, ele vai atuar. E o mais importante de tudo isso, ele só deve combater, se caso acontecer, princípios de incêndio. Quando esse fogo fica fora de controle, ele já não deve fazer mais nada e sim acionar a brigada especializada para poder fazer, né, o combate. Ele não deve, de fato, se expor quando se tem um fogo fora de controle. Uma outra observação sobre o vigia de trabalho quente, que ele acompanha full time quem está fazendo a execução do serviço. Então, se a pessoa saiu para almoçar, ele precisa ir junto. E quando a pessoa retorna, ele precisa estar acompanhando. Então, antes do início do serviço, deve procurar buracos ou rachaduras no piso, fendas em torno de tubulações e quaisquer aberturas que possa conter ou botar algum material combustível e solicitar isolamento das mesmas, né? Isso o vigia tem que fazer. Acompanhar em tempo integral a execução de serviço a quente, como eu falei, né? Integralmente tem que acompanhar. Continuar inspecionando pelo menos 30 minutos depois de completar o trabalho a quente, mesmo em pautas e interrupções, a fim de verificar foco de incêndio, chamas residuais e escória do serviço. O exemplo que eu dei aqui do ventilador. Então, se tivesse esperado 30 minutos, aquele papelzinho ia ser identificado e não ocorreria nem então, talvez um princípio de incêndio. E aí, interromper a atividade em caso de constatação de condições inseguras e acompanhar, né, o monitoramento de explosividade no raio de 11 metros e paralisar o serviço caso seja necessário. Então aqui tem uma foto que mostra o raio que o vigia ele precisa atuar, para que a gente possa ter uma noção. Existe documento, que é o preenchimento, em algumas empresas chamadas de PT, permissão de trabalho, né? Precisa estar toda devidamente assinada, que vai mostrando detalhes do que tem que assinar. A pessoa que trabalha aqui, ela precisa ter uma formação que a própria empresa ela fornece, chamada atividade crítica à vida, né? Trabalhar quente. Ela é treinada, geralmente esse treinamento é de 2 horas para todos os profissionais que trabalham com esse tipo de equipamentos.
Então, o que é um vigia de trabalho quente? Trabalhadores designados como vigia de trabalho quente, ou wash, são a primeira linha de defesa para evitar um princípio de incêndio e proteger os trabalhadores e outros bens de danos, né, durante o trabalho a quente. E de acordo com o relatório do FME Global, nos últimos 5 anos houve 267 incêndios e explosões causadas por trabalho a quente em locais segurados, com a perda bruta superior a 300 milhões de dólares. A empresa que eu também trabalhei na Bridgestone Firestone, empresa de pneus, há muitos anos atrás, toda uma indústria ela foi prejudicada devido ao trabalho quente. Pegou fogo na área de mistura, onde envolve borracha, e aí ficou fora de controle o fogo. E ficou por muitos dias. Imagine o pneu pegando fogo. Não tem como apagar. Mesmo o helicóptero, aviões, jogando água por cima, carro de bombeiro, o fogo ficou muito alto. E o estrago foi o seguinte: ficou 1 ano de produção parada, ou seja, prejuízo para a comunidade, muitas pessoas desempregadas, prejuízo para a indústria, ninguém saiu ganhando com isso. Tudo devido a uma falha ao se realizar um serviço de trabalho aqui. Então, já falei aqui, né, sobre trabalho quente. Então, o Firewash, trabalhador designado, com Firewash, são a primeira linha de defesa, né, para proteger os trabalhadores. Ele fica ali só à espreita, analisando o serviço. Já falei que ele precisa conhecer o trabalho a ser realizado, as tarefas, os procedimentos. Deve estar familiarizado, né? Tem o equipamento de extinção. Procurar antes do início do serviço buraco, isso aqui também já passei. Continuar inspecionando depois de 30 minutos, depois do serviço, é importante. E antes do serviço, né, remover, cobrir qualquer material combustível próximo ao local de serviço e que todos os furos próximos à penetração do piso e paredes sejam selados, cobertos com materiais à prova de fogo. Então, durante o serviço, né, ficar de prontidão, realizando monitoramento contínuo, de explosividade. Caso um princípio de incêndio seja evidenciado, soar o alarme de incêndio imediato e depois disso tentar apagar o fogo. Só se for seguro fazer, né? Se não for seguro, jamais deve continuar. Aqui mostra um estudo de caso, só para mostrar que, num princípio de incêndio, na terceira plataforma da DA353, após conclusão de serviço de recuperação de estrutura e guarda-corpo com uso de lixadeira e máquina de solda com eletrodo. Aí mostra aqui a cronologia dos tempos, ou seja, às 15h40 daquele dia, teve a conclusão de serviço com solda, iniciada a arrumação do local de serviço. Às 15h45, 5 minutos depois, teve o encarregado desceu para a cota zero, desligou o gerador. Aí às 16h20, quase 1 hora depois, a equipe desceu da torre para realizar a baixa da PT. E às 4h25, dado baixa na PT junto ao operador, às 16h30, a equipe saiu da área industrial. E às 17h40, o operador da SE-32 identificou fogo e informou ao ROI. Ou seja, o trabalho concluiu às 15h40 e o fogo ele se veio propagar provavelmente perto das 17 horas, né? Mais de 1 hora depois. Então, mesmo aqueles 30 minutos já ainda não é seguro para fazer um acompanhamento quando se envolve trabalho a quente, né? Então, algumas perguntas que tem que ser feitas. Não existe alguma fonte de ignição no local? Porque se tiver, tem que usar o procedimento de LOTO, que é sinalizar e travar. Sim,
A resposta: por ser um local aberto, com ventos e material inflamável, houve condição para iniciar o incêndio. O que essa, poderia ser essa fonte de ignição? A ponta de eletrodo aquecida, borra de solda, etc., aquecida sobre material inflamável. Manta contaminada, cabo de ferramentas elétricas e pranchões de madeira. O Firewash foi efetivo e fez a inspeção local de forma adequada? O desdobramento com o princípio de incêndio confirma a existência de falhas. Então, nesse caso aqui, houve falhas do Firewash que não acompanhou, né? Essa questão de estar acompanhando a inspeção após o serviço. Aqui tem algumas fotos para ficar em reflexão. Depois que acontece o incêndio, né? Vira um caos o setor. Então, só recapitulando o que é fogo, né? Fogo é uma reação química denominada combustão que produz luz e calor. E o que é incêndio? Incêndio é o fogo fora de controle. Então, quando é fora de controle, a gente não tem muito mais o que fazer, né? Só a equipe especializada. E para o fogo existir, são necessários 3 elementos, né? Que é o comburente, que é o oxigênio, o calor e o combustível. Aqui tem as classes do fogo. Classe A: ocorrem materiais sólidos como papel, madeira, tecidos e borracha, materiais que queimam em superfície e em profundidade. A classe B: ocorrem líquidos inflamáveis como gasolina, óleo, álcool e querosene. Os líquidos inflamáveis queimam na superfície. E a classe C inicia equipamentos elétricos e eletrônicos com energia. A classe D tem como combustível os metais pirofóricos como magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, urânio e zircônio. E a classe K são fogo em óleo e gorduras em cozinhas. Então, combustível sólido queima em superfície e em profundidade, deixando resíduo no final da queima, né? Exemplo: madeira, papel, plástico e tecido, classe A. E a classe B queimam somente em superfície e não deixam resíduo após a queima, né? Como exemplo, petróleo, gasolina, querosene e álcool. E a C: os procedimentos de extinção só serão feitos através de agentes não condutores de corrente elétrica, né? E a D: metais combustíveis pirofóricos, significa classe D, que é feito, por exemplo, é o magnésio, o selênio, o antimônio e o lítio. E gorduras animais e vegetais, incêndios e gorduras animais e vegetais comuns em cozinhas, né? Que é a classe K. Então, aqui existe uma tabelinha para que nós possamos entender, de repente, até o que tipo de extintor ter que utilizar para combater o princípio de incêndio, né? Existem extintores específicos para cada modelagem. E aí o extintor, né, ele tem a válvula, o lacre, enfim, mangueira, difusor. Então, os extintores devem ser colocados em locais de menor probabilidade de um fogo bloquear o seu acesso, é importante. De fácil acesso a todos, não pode bloquear aquela passagem, né? E de fácil visualização. O que nunca tem que fazer é bloquear o acesso ao extintor. A foto ali está mostrando, né? O bloqueio. E como usar extintor de incêndio para apagar princípio de incêndio? Aproxima-se no sentido do vento, aproxima no sentido do incêndio cuidadosamente, movimenta-se o jato em forma de leque, atacando a base do fogo. No caso de combustíveis líquidos, evite uma pressão muito forte para que não aumente a área de combustão. E, ao final, assegure-se de que não houve ignição.
Então, no mais é isso. Alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, não. Professor, esses vídeos o senhor coloca no grupo, né? Que aí com calma eu assisto novamente e anoto algumas coisas que eu gosto de anotar. Ótimo. Então, esse vídeo ele vai ficar disponibilizado no grupo, tá bom? Pronto, pronto. Agradeço a sua participação e tenha uma boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, senhor. Nada.